Fala Brasil, América, fala mundo, começando aqui mais um nosso estúdio, Tubi Studios, começando com o nosso Tubi Podcast, esse podcast que foi criado para falar exclusivamente da vida, história de vida de imigrantes, aqueles brasileiros, né, da nossa terrinha aí, que decidiram em um momento da vida ter que migrar, ter que partir, seguir o caminho, ir para outro país, começar uma vida nova, enfrentar desafios. Então essa é a proposta do nosso programa To Be. Eu já vou pedir agora, já no início, senão depois a gente acaba esquecendo, a gente empolga com tudo aqui. A descrição aqui embaixo, por favor, dá uma clicadinha aqui, se inscreve no nosso canal. Você vai aqui do lado e aperta o sininho também. Dessa forma você vai estar recebendo aí notificações de todos os programas novos que a gente vai estar lançando. Então fica aí o convite para que você possa estar acompanhando aí todas as entrevistas. Vamos ter cada coisa legal, vocês têm ideia do que está por vir. É muita gente que vai passar por aqui, se Deus quiser. Aí também, se quiser deixar os comentários aí embaixo, pode deixar os comentários aí, sugestões, a gente vai estar lendo, a gente vai responder a todos aí na medida do possível. Então acessar, escrever aí no nosso canal, aperta o sininho, deixa os seus comentários, até para a gente ter um feedback aí. Se você também tem uma história legal aí, é imigrante, né? Eu tô aqui em Boston. A gente paga até a passagem, você vai viajar, for boa história, trago você para cá, rapaz. Então vamos lá. Iniciar aqui com os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, que afinal de contas, né, a gente precisa ter esse patrocínio para manter essa estrutura aqui no ar. Magui Toyota, um mundo de automóveis espera por você. Estamos falando da concessionária Magui Toyota na cidade de Boston, que atende a todo o mercado aqui nos Estados Unidos, concentrando aqui na região de New England. Para você brasileiro que está aqui, você que ainda não tem a sua documentação, você não tem seu social, não tem crédito, até aquele que não tem o Tax ID Number, só tem o seu passaporte, qualquer um que for ali na Magui vai estar sempre ouvindo ali da equipe deles, que eles vão estar 100% aprovados, seja no Toyota 0 km, seja no veículo seminovo de qualquer outra marca. Eles têm veículos seminovos ali com padrão de qualidade Magui. Eles são um espetáculo, são mais de 120 pontos checados nos veículos usados, fora os usados da Toyota que são certificados pela própria Toyota. Então fica a grande dica, Magui Toyota, levando para você a oportunidade de você estar dirigindo aí o seu 0 km Toyota ou um seminovo, independente de status legal, de crédito. Se você tem pendências no crédito também, ou precisa registrar o carro em nome de uma companhia, o caminho é Magui Toyota. Eles têm um website em português muito fácil de ser acessado, meutoyota.com, meutoyota.com. Acessa, verifica lá online os veículos, as opções, entre em contato e agenda ali uma visita. Tem uma equipe maravilhosa lá que vai estar recebendo vocês. Estamos aqui também com outra empresa nova no mercado, ela fresquinha, acabou de chegar. Essa empresa está levando uma proposta diferenciada também para você brasileiro, está meio que linkado aí com essa questão da Magui ali, falando de veículos, né? Então, para você que precisa de fato ter um veículo assegurado, mesmo tendo carteira do Brasil, até se a sua carteira tiver vencida, eles vão ter condições de estar te ajudando a abrir uma apólice de seguro. E quando acontece o problema, que é o acidente, que de fato você vai ver se essa empresa de fato ela vai poder te ajudar, é o momento que você descobre de fato se essa empresa é boa, se ela realmente tem uma qualidade. O nome não poderia ser diferente. Nessas horas você precisa de amparo. Se você não tem um amparo, nessa hora você fica desesperado, rapaz. Você bateu o carro, está desorientado. É muito fácil, liga na Amparo Insurance. Amparo Insurance, o telefone deles é o 855-741-2988, 855-741-2988, Amparo Insurance. Se você precisa de amparo, o caminho é esse. E também temos aqui a Ram Design. Ram Design é essa empresa que fez a estrutura toda do nosso estúdio aqui, da Magui. Magui já foi, aqui agora é o Tubi. Da estrutura toda do nosso estúdio aqui. A Ram Design leva você a opção de você quer dar um presente, um agrado, uma coisa diferenciada, peça única. Eu costumo falar que nem o Bill Gates vai ter uma igual. Depois que você fez a sua, é a sua e ninguém mais tem igual, nem parecida. Então,
tábua de carne, frios, coffee tables, mesas de jantar. É tudo exclusivo, é tudo conversado, é ligado, dá uma ideia, eles trabalham junto com você nessa questão e realmente no final de tudo sai um produto maravilhoso. E para você entrar em contato com a Rain Design, você liga no 617-697 3053, 617-697 3053. Vocês vão estar falando com a Adriana Machado, proprietária aí da Rain Design. E a Rain Design sempre traz aqui um memo para o participante, para o entrevistado. E inclusive essa figura hoje aqui já é um camarada aí que a gente já tem um conhecimento aí, sei lá, já vai para mais de, sei lá, uns 12 anos aí, talvez, brincando. Entre idas e vindas, eu acompanhando ele nas aventuras dele, de repente ele acompanhando nas minhas aventuras. Hoje nós somos parceiros no sentido de a empresa que eu represento está apoiando os projetos dele. E é com muito orgulho hoje que eu vou trazer aqui uma lenda que realmente é muito bom estar recebendo. Eu já vou adiantando para vocês aqui o seguinte, tá? Não é segredo para ninguém que eu sou atleticano, tá ok? Apesar da cor do logo da Magui ser azul, eu acho que se devia ser preto e branco aquele logo ali da Magui. E o cara é cruzeirense, cara. E fazer o quê, né? Não tem jeito. Muito obrigado, Rogério Maria Braga. Muito obrigado mesmo por essa visita aqui no nosso estúdio Tubi, nesse Tubi Podcast. E nós começamos uma série, Rogério, falando já de vida de imigrante e tudo mais. Eu achei legal a gente iniciar essa série do nosso Tubi Podcast, trazendo os profissionais de rádio, né? Queira ou não, são todos também imigrantes, né? Todos vieram da nossa terra natal, Brasil. E tiveram história de vidas, e todos estão vindo aqui contando a sua história de vida. E eu acho importante trazer vocês primeiro, porque vocês têm um papel assim fundamental dentro da comunidade brasileira. Vocês têm uma responsabilidade imensa, porque existe uma carência muito grande do brasileiro, ou que seja aquele que acabou de chegar, ou que já tem um tempinho que está aqui, ou que já tem a turma da antiga aí, que já tem bastante tempo. Mas tem essa carência de você estar ali dentro de um veículo dirigindo, você quer pôr numa rádio, quer ouvir a tua língua, quer ouvir informações realmente que te importam, quer ficar atualizado do que está acontecendo no nosso país também. A turma como você, como eu também, que gosta do esporte, trazer essas informações. Quem é brasileiro, é fanático com o esporte, gosta de acompanhar. Eu acompanho meu galão, você acompanha o seu azulão, e aí vão embora. Então vocês têm um papel assim, fundamental e não poderia ser diferente a gente iniciar essa série de programas aí, trazendo essa turma do rádio. E você, diferentemente, teria que estar aqui com certeza por essa história de vida e por essa questão do rádio em si, do que você tem feito, esse projeto maravilhoso que você tem. Que você criou, você, lembrando sempre, tá? Quando eu falo Rogério Maria Braga, gente, tem uma pessoa por trás dele que vocês não têm noção. É o seguinte, se ela sai pro lado, é bambeia, vocês não têm ideia. Se a Neuzinha não estiver perto, a minha ela secretária tá ali. Eletrônica, né, cara? Tudo, rapaz, ali é tudo, ela é a base. Se vocês ouvirem falar essa história aqui do Rogério, vocês não têm noção. 80% é ela por trás, ali segurando o homem, né? Obrigado. Ricardo, obrigado pelas palavras. Agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que aqui está tudo azul. É um prazerão estar aqui. E outra, eu aguardei para vir aqui para falar e bater um papo de Série A com você. Fechado? Para a gente poder começar de igual para igual esse bate-papo, porque você trouxe algo que realmente é muito, muito importante. Acho que o trabalho de todos aqueles que fazem comunicação aqui nos Estados Unidos, e é uma coisa interessante que nós não temos, na grande maioria dos profissionais da área de comunicação, aqui não trabalhavam nessa área lá no Brasil. Então, vieram preencher um espaço, e é uma coisa interessante, né? Aquele que nos ouve no Brasil, por exemplo, é uma coisa interessante aqui nos Estados Unidos, que você vem para cá achando que a roda já foi inventada, e foi realmente. Mas se tem uma comunidade onde as coisas vão engateando e crescendo, eu estou com 24 anos que estou por aqui, é impressionante, você sempre
tem acontecimentos a cada dia que passa, e principalmente o brasileiro mostrando que é um cara de potencial, trabalhador, que veio para cá para realmente sonhar o sonho americano, mas hoje ele realiza muito mais do que isso. E a gente pode ver isso através das empresas brasileiras que hoje estão em todos os segmentos, né? Se a gente pegar lá atrás, nós chegávamos aqui, o trabalho era o quê? Limpar casa. Rota de jornal. Jornal, a minha trajetória, né? foi por aí. Alugar fita cassete para assistir o Fantástico, os gols da rodada, né? Do Fantástico. Tinha que pôr o nome na listinha lá. E tinha que puxar a orelha do cara que não devolvia a fita a tempo, rapaz. Aí tinha que cobrar a multa dele. E pagava uma multa ainda, normalmente pagava, né? Você pegou isso aí? Ah, peguei essa época. Ó, antes da gente ir longe demais, antes que eu me esqueça, né, eu falei que a nossa Rain Design sempre traz aqui para os nossos convidados um memozinho. Oh, muito obrigado. Aqui para você, com muito carinho. Muito obrigado. Aliás, tem um lugar especial, porque agora a gente tem o Tudo Azul Móvel, né, circulando pelos Estados Unidos, e a minha querida Neuzinha vai achar um espaço muito legal para a gente colocar. Aliás, está de parabéns o estúdio. Realmente é fantástico o investimento que você fez aqui, a companhia do nosso querido técnico Roberto Furtado, que por um acaso é o técnico também do Tudo Azul Móvel. Você está bem servido. É o diretor. Obrigado. Pode pôr no cantinho se quiser ali, ó. Perto da televisão. Vamos ali. Colocar, peraí. Ela encosta ali, acho que ela fica aí. Por um ator. Aí, pronto. Maravilha. Rogério, então vamos lá. Rogério, você nasceu em Governador Valadares, terrinha que ninguém conhece. Pois é, aliás, sou valadarense, 24 anos aqui nos Estados Unidos e tenho uma história muito parecida com a maioria de nós imigrantes que vivemos aqui. A coisa aperta lá, a gente corre para os Estados Unidos, normalmente para refazer as nossas vidas. E no meu caso não foi diferente. Então, isso é importante aí você ter levantado essa questão. Para você que está no Brasil, esse programa aqui tem um papel muito importante, porque muitas das vezes as coisas não caminham bem para você no teu país. Ninguém tem interesse de sair do seu país. Ninguém normalmente fala assim, eu não quero viver aqui mais, né? Abandonar a família, abandonar parente, laços familiares, amigos. Mas chega uma hora na vida da gente que as coisas não caminham, talvez, do jeito que a gente tanto queria, né? E aí vem a oportunidade também de repente, você começar de novo, porém em outro país, outros ares, desafios. As pessoas são muito movidas por desafios, né? Então, esses programas que a gente vai estar fazendo aqui, ele vai levar muita informação, até para você que está agora assistindo, que está aí passando por essa situação de indecisão, né? Você tem uma família, você tem um esposo, você tem seus filhos, você tem ou não uma estrutura, está passando por um momento de crise e realmente quer amadurecer a ideia de fazer uma imigração, de partir, buscar novos horizontes, né? Espero muito nessas histórias. Vão ser pessoas que vão estar aqui que passou exatamente a mesma coisa que você deve estar passando agora e, de repente, você consegue colher alguma informação, agrega para você alguma informação boa que ajuda você a tomar a sua decisão. A migração não é tão simples assim, né? E quando você consegue ter ali informações para você ter uma decisão melhor, porque na nossa época, Rogério, o negócio era um pouquinho diferente, cara. Pelo menos no meu caso foi, entendeu? Cheguei aqui, tinha ninguém, peito na raça, aquela coisa toda. Óbvio que se você tiver hoje condição de estar tendo apoio de uma estrutura, alguém que esteja aqui já nos Estados Unidos, esse processo é bem mais tranquilo nesse aspecto. Mas na nossa época lá era bem diferente. Pois é, mas nós colhemos também, hoje, quem chega, colhe exatamente o fruto do trabalho daqueles que vieram primeiro. Porque acho que há uma certa ilusão de quem está no Brasil quando olha para o brasileiro aqui e só vê o resultado do trabalho desse brasileiro, né? E a impressão que fica é que dólar dá em árvore. Não dá em árvore. É muito suado, é muito difícil, mas é realmente o país das oportunidades. Sem né? dúvida. Aliás, nisso a gente tem que tirar o chapéu
para o americano pelo fato de respeitar o trabalho. Não importa se você fala a língua dele ou não, se você, como você chegou aqui normalmente, né? Isso mudou um pouquinho depois da queda das Torres Gêmeas, mas o americano não queria saber de onde você veio, como você veio, mas ele sempre valoriza o trabalho. E a partir da hora que você se dedica, e por isso a responsabilidade de todos nós é muito grande, porque você não fala só por si, não. Você, quando circula em todas as regiões onde nós estamos, o exemplo nosso conta em muito, porque o exemplo que fica é de um brasileiro. E se você faz boas coisas, repercute bem. Mas se você faz coisas ruins, repercute mal e muito. Sem dúvida. Principalmente em momentos de governos que não são tão flexíveis e tão favoráveis ao imigrante. Então é uma responsabilidade grande de todos nós e principalmente quem faz comunicação para exatamente as pessoas terem essa consciência. Né? E o brasileiro é muito bem visto aqui como mão de obra. Ele é muito bem visto como profissional realmente que chega e domina. Um pouco diferente até, talvez, do hispano. O hispano, a gente, quando fala hispano, a gente está envolvendo aí um volume muito grande de países, né? Mas pessoas ali da América do Sul, que não é o Brasil, o restante tudo ali, a gente joga tudo na mesma panela. Mas não que eles não trabalhem de forma nenhuma. São trabalhadores também, sem diferenciação nenhuma. Mas há um detalhe que eu, pelo menos na minha história aqui dos Estados Unidos, eu percebo que se eu colocar ali um brasileiro e um hispano lavando carro, que é uma profissão, que é o Auditel, né, que a gente fala aqui, ele vai ter ali a rentabilidade dele, ele vai se moldando ali com aquela renda que ele vai estar fazendo, e provavelmente, se você voltar lá daqui 5 anos, o hispano vai estar lá. E provavelmente o brasileiro não. Sim, ele Então o brasileiro ele se questiona muito, ele vai chegar e falar, pô, tudo bem, eu estou aqui lavando esse carro, mas esse carro está sendo lavado para, de repente, ser vendido. Então, se esse carro vai ser vendido, quem é que vai vender esse carro? Para quem que vai ser esse carro? Ou então, quem que é a pessoa que é dona desse empreendimento de lavar carro? Então, provavelmente, você vai chegar lá 5 anos depois, ele pode até aparecer lá, mas ele virou dono daquela empresa que presta serviço para a empresa americana. Então, ele tem muito esse foco de querer crescer. Ele aprende a profissão, ele aprende um segmento, e ele procura agregar e crescer. Mesma coisa de área de construção, o cara vai lá, nunca pintou nada na vida dele. Ele vai começar do zero, vão ter que ensinar, ele vai aprender. Chega uma hora na vida dele que ele quer voar ou que ele quer partir por um outro caminho e empreender, né? Então, e tudo com meritocracia, é tudo baseado no esforço que ele fez e é merecimento dele mesmo. Então, eu pensei um pouco, então, um americano, ele realmente percebe que é uma comunidade que, na grande maioria, óbvio que, infelizmente, tem aquelas partes que não são tão boas, né? Isso acaba existindo em qualquer lugar do mundo, mas ele reconhece muito o brasileiro como uma boa mão de obra. Rogério, eu só quero voltar um pouquinho no tempo aqui. Estou até ouvindo um choro de bebê aqui agora, parece que chegou o neném aqui. E aí vamos voltar lá em Valadares, rapaz. Vamos lá, vamos para Valadares. Então, Rogério Maria Braga. Aliás, é Rogério Brasil de Vasconcelos, e no caminho dessa entrevista eu explico por que virou Maria Braga. Aliás, era Rogério Brasil de Vasconcelos, e eu sempre adorei o sobrenome Brasil. Teve época que era Rogério Brasil do Banco do Brasil, e tive que abandonar esse sobrenome no meio do caminho, mas sempre gostei muito dele. Mas Rogério Maria Braga é bonito porque tem Maria da Maria, que é a mãe. Sim, sim. Você sabe que isso é uma invenção de um pioneiro do rádio aqui na nossa região, que era o Maestro Vando. Ok, né? sim. Inclusive, eu ouvi o Maestro Vando hoje. É aniversário de 19 anos lá do VMV Show. Parabéns aí pro Sérgio Rezende. Parabéns, o Sérgio. Maestro Vando também. E aí ele que inventou essa coisa do Maria. Ele que inventou, eu tinha restaurante, eu vou contar rapidinho, mas depois a gente volta para o início do seu questionamento. Eu tinha restaurantes e anunciava no programa do Maestro Vando.
E de vez em quando, para dar publicidade ao meu restaurante, eu entrava batendo panela na minha participação na entrevista que eu dava ao programa. Ele me apelidou de Maria Braga. Essa coisa ficou de Maria Braga, Maria Braga. Quando eu fui fazer rádio, convidado pelo Eduardo de Oliveira, eu fiquei sem jeito já era conhecido como Maria Braga, não quis voltar a ser o Rogério Brasil. Não. Time que tá ganhando não mexe, né? Deixa caminhando. Filho do nosso saudosíssimo Afrânio Vasconcelos. Exatamente. E da Maria Vasconcelos, né? Maria Aparecida Brasil de Vasconcelos. De Vasconcelos. Aqui o Afrânio, esse é gente fina, viu? Atleticano daqueles, rapaz. Você não tem ideia. O cara é tão bruto que ele conseguiu levar o Rogério no jogo do Atlético e do Cruzeiro. Conta pra nós aí. Pois não te mataram, não? Meu pai era atleticano e já na minha juventude, aliás, na época de garoto, eu já gostava do Cruzeiro, o time do Cruzeiro de 69, Tostão, Piazza, Diceu Lopes, Raul e tal. E o irmão dele também atleticano. E aí os dois armaram uma cilada para mim, Ricardo, acreditando que somente com 10 anos, estava para completar 10 anos, que se eles me levassem no Mineirão para assistir um jogo de Atlético Cruzeiro, eu voltaria de lá atleticano, em função da força, a mística da torcida atleticana, principalmente em Belo Horizonte. E armaram. Domingo cedo saímos, eu e o meu tio, para ir para o Mineirão assistir Cruzeiro e Atlético. Quando chegamos Ou lá... Atlético e Cruzeiro, né? Eu sempre achei que é Cruzeiro e Atlético, mas tudo bem, você é o dono do podcast, que seja Atlético e Cruzeiro. Não vou te contrariar, não vou te contrariar. Ricardo, mas aí chego no Mineirão, o Mineirão, aí eles colocam o plano B em ação, que eu não sabia de nada. Meu tio vira para mim e diz o seguinte, falou, Rogério, Mineirão está lotado, não tem jeito, nós vamos ter que assistir o jogo na torcida do Atlético. Falei pro meu tio, nananina, não vou. Não me esqueço disso. Na frente da entrada do Mineirão, eu sentei no meio-fio e falei, tio, o senhor vai? Eu te espero aqui, eu não vou assistir jogo na torcida do Atlético. Aí veio o plano C. Poxa, então vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, nós não vamos na torcida do Cruzeiro, porque eu sou atleticano, e não vamos na torcida do Atlético porque você é cruzeirense. Mas no Mineirão tem a divisão da torcida do América. Nós vamos para a torcida do América. Outro golpe combinado com meu pai. Olha só. Porque num jogo Cruzeiro e Atlético, ou Atlético e Cruzeiro, não tem torcida do América. Não. Fomos para lá. Ficava no cantinho, né? A torcida do América, se fosse um jogo do América. Fomos para lá, para a arquibancada. Aí meu tio dá um azar danado. Cruzeiro começa 1-0, gol do Cruzeiro, eu levanto, vibro no meio da torcida atleticana, os caras começaram a olhar para o meu tio, e eu vi a hora que eles iam partir para cima do meu tio, e ele não teve outra saída. Rogério, vamos embora daqui, saímos, eu vivo, depois de vibrar no gol do Cruzeiro. Fomos para onde, Ricardo? Da torcida do Cruzeiro. Lógico, da torcida do Cruzeiro. E outra, o Cruzeiro faz, o Atlético empata o jogo e o meu tio teve que ficar quietinho, né? Eu olhando para ele, vibra. Teve uma história praticamente quase que igual de um tio meu que, mesma coisa, chegou lá, era cruzeirense, acabou que foi vencido pela maioria, teve que ir para a torcida do Galo. E aí o jogo foi, nada de gol, aquela coisa toda, já era lá pro segundo tempo já. E todo mundo aflito, vendo o jogo, aquela coisa toda, o Cruzeiro vai lá, bicho, mete uma bola. Assim, sabe aquela bola que você já grita gol mesmo, assim? E ele levantou sozinho na torcida, mas tava lotado, no Mineirão. Ele levantou sozinho e falou assim... Aí na hora que ele fez o uai, assim,
Todo o estádio olhou para ele. Ele falou, agarra, goleiro, agarra. E aí ele viu que ele falou, vou morrer aqui agora. E não foi gol também, graças a Deus. Porque senão ele ia gritar gol. Mas ele, na hora que ele gritou com a mão pro alto, ele olhou, todo mundo olhando, ele falou, vai, goleiro, agarra aí e tal. Eu falei, vai, bobo, vai. Ai. Mas aí nós estamos lá em Valadares. Rogério Brasil, né? Rogério Brasil. Lá era Brasil, não era Maria Braga, né? Rogério Brasil vai, cresce ali dentro daquela comunidade Valadares, e aí à medida que você foi chegando aí na sua adolescência, né? Acho que aconteceu duas coisas importantes para você, fundamentais, né? A primeira, penso eu, que foi conhecer a nossa Neuzinha, ali aos 18 anos ali em Valadares, né? Olha, e foi realmente algo marcante. Aliás, deixa eu contar rapidinho da Neuzinha, porque eu falo algo, mas as pessoas às vezes acham que eu estou inventando isso. Mas a Neuzinha armou coisa de atleticana, porque você sabe que ela é atleticana, né? Então que a gente é bem próximo. Eu fazia um cursinho no Promove e tinha uma amiga comum nossa, a minha querida Glaucia, que depois casou com um grande amigo meu, e a Neuzinha, conheci a Neuzinha nesse curso para fazer vestibular. Como é que se fala? Pré-vestibular. E a Neuzinha apaixonou por mim. E começou a me cercar. E lá tinha uma escada muito íngreme. Na hora do intervalo, a gente tinha que descer para a rua onde ficava a resenha do pessoal durante o intervalo. A Neuzinha foi e armou uma situação, porque eu só saía e descia, todo lugar que eu andava no cursinho, eu andava com essa amiga, a Glaucia, e a Neuzinha queria um tempo para ficar sozinha comigo. E ela armou uma situação, na hora que eu fui descer, ela juntou as amigas e as amigas cercaram a Glaucia, enrolando ela, querendo conversa. Aí eu fui descendo sozinho, a Neuzinha aproveitou a deixa e tufo do meu lado. Lá vai. Vamos descendo. O azar dela, quando chegou lá embaixo, ela queria tomar um refrigerante e ir na lanchonete. Eu falei, espera um pouquinho, vamos sim, vamos tomar um sucozinho, comer um salgadinho, mas deixa eu esperar a Glaucia aqui. Uau! Isso me custou caro depois. Imagina, cara. Ficou caro, E aí começa essa história maravilhosa. Já são quantos anos de casamento? Entre casamento, namoro, há 44, né, Neuzinha? 44 anos junto. 44 anos, hein? A Neuzinha me mudou muito, me ajudou muito na minha vida, em termos, principalmente, eu era muito genioso e fui me adaptando. Se tem uma grande virtude que a Neuzinha tem, desde o início do nosso namoro e até hoje, é uma pessoa o tempo todo de bom humor, não tem tempo ruim para ela. E isso é muito legal, porque isso ajuda muito, principalmente nos momentos difíceis que todos nós passamos. Então esse astral elevado me ajudou muito a construir o que eu tenho de melhor, que é a minha família. Sem sombra de dúvidas. Aí, nesse mesmo período, você passou o seu vestibular e foi fazer a faculdade de Fabriciano. Isso. São 100 quilômetros ali de Valadares, né? Eu passei engenharia, eu fiz engenharia, tentei o vestibular em Valadares, no antigo MIT. Não passei na Católica, em Coronel Fabriciano. Fui para lá. E era 100 quilômetros, já namorava com a Neuzinha, mas não aguentava ficar lá. Chegava final de semana, sexta-feira eu já ia, não tinha dinheiro para ficar pagando ônibus, essa coisa toda para lá para cá, ia para a estrada. De carona. Botava uma plaquinha lá, GV, e ia embora de carona. E fiz isso durante 3 anos e pouco, 3, 4 anos. Passei no concurso do Banco Brasil lá. E depois resolvi voltar para Valadares e terminar minha faculdade, que eu acabei não terminando, enrolando. Mas quando passei no Banco do Brasil, aliás, a Neuzinha foi quem me inspirou ao concurso do banco, porque eu já queria passar num concurso do banco, ganhar um dinheirinho e casar. E fiz exatamente isso. Entrei no Banco do Brasil, logo depois casei com a Neuzinha. Maravilha. E aí entra para o Banco do Brasil.
Você chegou em 82, se eu não estiver enganado, você começa no Banco do Brasil, né? Eu comecei em 82 no Banco do Brasil e eu tive um início de uma carreira muito próspera no Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava entrando no mercado com um tal de gerente de atendimentos especiais, que era o gerente do banco, visitar as empresas, buscar negócio na empresa. Sim. E isso me ajudou, o meu perfil encaixou bem com isso. Comecei a crescer no banco e, ao mesmo tempo, entrei na área da alimentação. A da alimentação veio do nada, a Neuzinha de repente teve uma ideia, vamos... Não, a alimentação veio de um momento no Brasil ruim para o Banco do Brasil, os salários caíram muito, o banco já não era um bom emprego, tinha os indiretos muito bons, a questão de saúde, uma série de coisas importantes, mas o salário do banco piorou muito. E eu não gostava da engenharia. Não era algo... Fiz a engenharia para poder formar, pegar o canudo e entregar para o meu pai, que era o sonho dele ter um filho formado. Mas nessa época, montei um trailer de cachorro-quente na Ilha dos Araújos, que é um bairro muito conhecido na cidade, e comecei a fazer nesse trailer sanduíches diferenciados. Tinha uma grande rede de sanduíches lá que dominava a cidade, mas era uma rede que realmente os sanduíches eram bons, mas você não tinha sanduíches muito saudáveis. Então eu parti para essa área e o meu negócio explodiu. Junto a isso, criando shows. Eu fiz muita bagunça naquela Ilha dos Araújos. A sorte minha é que eu tinha muitos amigos que me protegiam, porque inventei muitos shows, fechava a rua, fazia show, e aquilo lotava, deu certo. Era o point dos jovens lá. E dali deixei com esse cachorro-quente bombando, montei uma primeira lanchonete em Valadares, e aí a coisa foi crescendo. Eu fui o primeiro restaurante self-service em Valadares. A coisa explodiu. Eu cheguei a ter 6 restaurantes na época, quando realmente já não dava para conciliar Banco do Brasil e os restaurantes. E aí fiz a grande besteira da minha vida. Logo que eu deixei o banco, alguns clientes meus no banco, eu era gerente de negócios lá, Isso. me procuraram para que eu montasse uma financeira. E eu caí nessa bobagem de montar. Que entrava as duplicatas, a troca de cheques, essas coisas. Mas ela não chegou. Eu fazia troca de cheques. Eles vendiam 3 pagamentos lá, 30, 60, 90, 120. E era vinha lá no você e pegava aquele dinheiro à vista, descontava 10%, 15%, e o cheque voltava e aí lá vai você. E a grande questão, eu tenho uma parte nessa aí, que você. Desculpa se eu estou alongando, mas ela é importante, que foi uma grande lição na minha vida. Era um dinheiro fácil. Né? Naquela época, eu emprestava 15%, era o que se emprestava na época. Poxa, não tem negócio nenhum, comércio, salário de banco, que compense isso. Mas comigo aconteceu uma coisa engraçada, que tinha um contador, meu querido Tonziro, que um dia ligou para mim, quando eu comecei isso, ele que tomava conta dos restaurantes, da contabilidade dos meus negócios, e era um cara que tínhamos ficado amigo e tal, um cara evangélico, extremamente evangélico, um cara abençoado. Ele me liga e falou: Rogério, amanhã eu vou aí à tarde, não marca compromisso com ninguém. Eu quero conversar com você, mas não me disse o que era. o assunto. Chegou lá, me pediu para dispensar as 2 secretárias que nós tínhamos no escritório, pediu para que eu fechasse as portas, sentou na minha frente, levou uma Bíblia, meu amigo. Nessa Bíblia, ele abre e me mostra. Falou: olha, eu queria só ler uma passagem para você. E era a passagem exatamente que falava da questão da agiotagem. E aí ele me disse: você tem
tudo nas suas mãos, o seu negócio vai muito bem, você tem uma família muito, muito abençoada e tal, para que você vai mexer com isso? Meu amigo, eu respeitava o Tonziro demais da conta, mas me ceguei naquilo, agradeci a ele, mas de uma certa maneira o conselho entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu não aceitei o conselho, continuei mexendo com essa questão da agiotagem em uma questão. Os meus negócios estavam crescendo muito, eu não tinha tempo para cuidar disso. Aí eu comecei a cometer o segundo grande erro, que foi emprestar dinheiro para quem já estava quebrado e eu era o único que não sabia. E aí um terceiro, que foi derradeiro, quando eu comecei, eu tinha uma empresa sólida, com 250 empregados, já tinha vários restaurantes a nível industrial e já estava dentro da Petrobras. Eu comecei a rodar o Brasil em concorrências de comida industrial. Tá? Eu peguei um nicho muito interessante na época do governo Fernando Collor, que dava desconto para as empresas que forneciam alimentação para os seus funcionários. Era estar na hora certa, no momento certo, e o meu negócio começou a explodir. Eu comecei a ganhar concorrência para tudo quanto é lugar no Brasil. E a parte do dinheiro eu descuidei. E aí, o derradeiro que eu digo é que essa empresa funcionando extremamente bem, comecei a tirar dinheiro dela para cobrir o rombo que a financeira passou a me dar. Por uma coisa de cidade do interior. Eu achava que se as pessoas começassem a ver os problemas que eu estava tendo na financeira, aquilo poderia derrubar o restante dos negócios. E aí, amigo, a coisa foi rápida. Não caberia no momento, de repente, eu tive que tomar decisão entre uma e a outra, essa aqui está crescendo muito, então essa aqui eu vou ter que fechar ela. E assumir os problemas que tinha. E fechava. Mas não envolvia algo sadio, saudável. Mata Era o que eu segue com a outra. Eu acabei com a questão de achar que ia repercutir mal para mim na cidade, aquela coisa toda. Comecei a tirar dinheiro de uma empresa saudável e cobrir buraco daqui. E aí, amigo, buraco de financeira não tem fundo, né? E de uma hora para outra, e foi muito rápido. Eu perdi essa empresa, saí do Brasil com a mão na frente e outra atrás, e aí a única saída para mim foi vir para os Estados Unidos da América, com a Neuzinha, que no início ainda resistiu um pouquinho de querendo não vir, e aí talvez tenha sido a única desavença realmente mais séria que eu tive com a Neuza, que eu disse, se você não for, eu vou. Uhum. Que é um absurdo o que eu disse, mas foi o único jeito. Viemos, eu, a Neuzinha, eu vim 30 dias na frente, Neuzinha veio 30 dias depois com as minhas filhas e vim recomeçar aqui nos Estados Unidos. Você tem um irmão e duas irmãs, né? Isso. E nessa época você já tinha um irmão que já tinha feito esse processo de imigração, já tinha vindo para os Estados Unidos, né? Exatamente. Irmã, né? Ou irmão? Um irmão mais novo, que já tinha vindo, naquela época, quantos anos, Neuza? Ele já tinha aqui o Beto Brasil. Já tinha 8 anos que estava aqui. Então, creia ou não, já foi um processo até que amenizou um pouquinho essa questão da vinda de vocês, no caso, né? Sim, foi, aliás, o que me trouxe para Massachusetts, porque, na realidade, eu, antes de realmente fechar as portas, porque chegou um momento que, já quebrado, eu ainda tinha 3 restaurantes, tinha 8 indústrias ainda fornecendo, então, em termos de imagem, eu ainda era um cara que parecia que estava bem, já não estava já há algum tempo. E aí eu vi antes, eu tinha um amigo de Porta, um querido amigo, Márcio Xisté, que na época falou, Rogério, vai para os Estados Unidos, eu te ajudo, vamos montar um restaurante lá. Ele vinha muito aqui e sempre falava isso comigo. Eu falei, mas como é que eu vou lá para os Estados Unidos montar um restaurante, rapaz? Não sei de nada lá. E aí resolvi vir com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Se você
achar que há perspectiva de montar um restaurante lá, eu banco o negócio, eu faço o negócio. Aí fomos para a Flórida. Caí em Fort Lauderdale. Deerfield Beach. E olha o que acontece. Do lado ali. Chego em Deerfield, nós encontramos, é uma coisa bem característica aqui até hoje, encontramos um restaurante fechado montadinho. O dono desse mall, em função de problemas financeiros de quem operava aquele restaurante, tomou o restaurante do antigo dono e alugava aquele restaurante com tudo que estava lá, e eu tinha que pagar um aluguel naquela época de $3.000. Era só chegar e abrir. E abrir a porta. Mas até pela dificuldade de ter um entendimento, né? Entendimento de como funcionava, o tamanho das cidades na Flórida, tudo muito longe, distante, né? Não tinha noção daquele fluxo de brasileiro, que já tinha realmente muito brasileiro. Mas, por exemplo, no Brasil, você vai numa cidade igual o Governador Valadares, você sabe onde é o port, você conhece todo mundo, é mais fácil de identificar. Lá era extremamente difícil. E aí eu cheguei à conclusão, eu estou quebrando lá. Vem embora para cá com a minha família e vou aventurar num negócio, não faz sentido. E aí agradeci o meu amigo e preferi vir, voltei para lá, falei, Neuzinha, para recomeçar lá. Porque também comecei a ver os outros trabalhos, o que o meu irmão fazia e tal. Questionei meu irmão, posso vir para cá? Você segura as pontas para mim no início? Ele falou, já pode vir tranquilo. E acabei voltando para o Brasil, só que eu apaixonei com a Flórida. Mas achava que era pôr muito em risco a minha família, né? E preferi vir para cá, e tenho hoje a convicção que fiz a opção certa. Para ter a ajuda do meu irmão, que foi fundamental para a minha chegada aqui. Maravilha, isso é importante demais se você faz esse processo da imigração, tendo aqui uma estrutura de alguém que de fato possa estar... não é porque a gente veio lá atrás, sofreu, bateu a cabeça sozinho, que tem que vir do mesmo jeito, né? Se você realmente pode estar vindo e tem um parente, um amigo próximo, essas coisas, é muito importante mesmo, porque o início não é fácil. Não. Até você ter essa adaptação, passa um período aí de que... Aliás, comigo aconteceu um negócio interessante, eu gosto de contar esses detalhes para servir realmente de exemplo. É para aquele que está lá querendo tomar a decisão e para aquele que já tomou e está aqui. E tem uma coisa que para mim é a grande lição aqui, que se tem algo, eu acho que ninguém perde nunca por ser simples, não é? Mas aqui você tem que tirar toda a vestimenta que você tinha lá e ser mais simples ainda. Você está falando uma coisa aí, Rogério, que eu batia muito nisso daí, que é muito importante, porque senão não vai dar certo. Eu era gerente de concessionária Fiat no Brasil, no momento de vir para cá. Eu deixei uma semana de ser gerente de uma concessionária de automóveis do Brasil, queira ou não, é um emprego ok, né? Tô ali, gravatinho e tal, aquela coisa toda, trabalhando com produto de ponta. E uma semana depois, eu estava engraxando sapato em Nova York. Você tem ideia do abismo que é isso? Você sai de uma posição de gerente de uma concessionária de automóveis 0 quilômetro e uma semana depois, engraxando sapato em Nova York. Então, se você não trabalha a sua cabeça, é aquilo que você falou. Você tem que tirar essa casca toda. Eu costumo dizer o seguinte, no meu caso especificamente foi isso. Eu nasci de novo. Quando eu quero falar com você que eu nasci de novo, eu tive que aprender a andar, a comer, a beber, a falar. Eu virei um outro ser humano, porque eu era dependente de tudo, né, para me conseguir até me autossustentar, né? Então, para a pessoa que está migrando, que vem, imagina, de repente o cara é formado lá em engenharia, é arquiteto, é paisagista, é um advogado, a coisa não foi para diante, não deu certo, não fomos para os Estados Unidos. Se ele vier para cá com a mentalidade de ir lá no aspecto de profissão, ou ele
foi uma pessoa que estudou muito e se preparou muito para fazer imigração, para trabalhar aqui na profissão dele, né? Por exemplo, tem médicos que vêm do Brasil para cá e são médicos aqui, mas eles fizeram toda essa triagem dessa questão de se preparar, né? Tiveram que estudar aqui também e tal, aquela coisa toda. Mas se você não tiver essa estrutura, língua fluente, lida, escrita e tudo mais, é complicado. Então, você vai ser advogado no Brasil, você vai ser paisagista, você vai ser engenheiro, mas aqui você vai ser pintor, lavador de prato, entregador de jornal, carpinteiro de início. Não é carpinteiro, não, é só ajudante de carpinteiro. Você ainda não pode ser um carpinteiro porque você não tem experiência para isso. Então, se você não entende e administra isso na sua cabeça, é complicado. Agora, a vantagem é que quando você recebe no final da semana, que você não precisa esperar um mês inteiro para receber o seu pagamento, aí você começa a fazer uma matemática simples. Você pega o dinheiro de uma semana de trabalho e aí você começa a fazer a conversão e começa a fazer a comparação, né? Pô, se eu seguir nesse ritmo aqui, se bobear pintando uma parede, eu vou estar ganhando mais do que eu estava ganhando no Brasil como atuando na minha profissão. Isso. Né? Você volta a sonhar, né? Exato, é claro, com certeza. Em contrapartida, você pega um cidadão que está lá no Brasil, ele não estudou, ou por opção, ou por não poder mesmo e tudo mais, poder aquisitivo bem menor, né? E ele sim estaria atuando no Brasil nessas profissões mais não tão relevantes, mas não que não seja relevante. É mais simples, vamos chamar assim. Servente de pedreiro, né? Um gari, ou alguma coisa nesse sentido. E, por algum motivo, ele veio batendo aí do México afora aí, caiu aqui. Esse cidadão, esse servente de pedreiro, por exemplo, ele chega aqui, no outro dia, ele já está lá na construção. E ele está ganhando bem. Porque está trabalhando na profissão dele, que aqui remunera bem. Esse camarada também tem que trabalhar a cabeça dele. Porque, apesar de ele estar no mesmo ambiente, só tentando adaptar, ele começa a ter acesso a um dinheiro que ele nunca teve na vida dele. E, de novo, se ele não souber administrar na cachola aqui na cabeça dele, vai deslumbrar rápido com isso. O conflito dele é um pouco diferente, mas é conflito do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, você tem, por um lado, a pessoa que sai com a profissão no Brasil e, queira ou não, ele tem que chegar aqui e entender que ele tem que se adaptar, ser meio camaleão. E você tem aquele que tinha esse emprego mais simples, né? Mas, queira ou não, ele chegou na América trabalhando praticamente no mesmo ritmo que ele trabalhava no Brasil. Para ele está tudo ok, está tudo no mesmo caminho, pesado do mesmo jeito, carregado do mesmo jeito. Só que no final, quanto é que ganha você mesmo perdendo no Brasil? Por um mês. Você chega aqui... Aliás, a gente sabe das notícias no Brasil hoje, por exemplo, você vai nas áreas rurais, acabaram-se os vaqueiros, né? Numa cidade igual o Governador Valadares, já tem dificuldades para conseguir pedreiros, quer dizer, o cara vem para cá, né? E aí fica... muda completamente a vida dessas pessoas. Deixa eu só para dois episódios que marcaram muito. Um comigo foi exatamente o primeiro dia de trabalho, que eu fui auxiliar o meu irmão e a esposa deles, e o primeiro trabalho meu foi limpar um vaso sanitário. E quando eu me assustei, eu estava ajoelhado em frente a um vaso sanitário e limpando. Mas aí era coisa engraçada, exatamente com esse raciocínio que você colocou, eu nunca limpei um vaso sanitário, eu nunca tinha limpado na minha vida, mas eu nunca limpei um vaso sanitário tão feliz, sem aquela pressão das dívidas que eu tinha no Brasil. Eu batendo sapatinho lá, rapaz. E um detalhe, porque era acordar e falar assim, gente, eu tô sem nenhum problema, eu ficar assim, pô, eu tô esquecendo de alguma coisa. Não conseguia... Tudo encaixa, porque você vai trabalhar, você recebe, do jeito que você está, você entra num restaurante, as pessoas te respeitam, sabem que você tem condição de pagar o restaurante e tal. Ok. E algum tempo depois, quando eu já tinha montado um restaurante aqui de novo, eu me encontro com um ex-cliente meu no Banco do Brasil.
Esse cara era um engenheiro, que tinha sido engenheiro da Mannesmann, lá em João Molevade, foi montar a sua empresa em Governador Valadares, depois quebrou e teve que vir embora para cá. Foi um prazer revê-lo e tal, batemos um papo e tal, e na hora dele ir embora, eu falei, pô, me dá o seu telefone. Ele foi, pegou a carteira e tirou um cartão da época que ele era engenheiro da Mannesmann, riscou o telefone da Mannesmann e pôs o telefone dele. E me entregou o cartão da Mannesmann, de engenheiro da Mannesmann, da empresa no Brasil. Ele não era belga, não? Era Mannesmann. E aí eu fiquei triste por ele. Porque ele ainda não tinha, exatamente o que você disse, ele não tinha assimilado que aquele mundo tinha ficado para trás. Yeah. E isso é uma grande verdade o que você falou. Quanto mais você demorar essa ficha cair e você virar a página, tem que virar, não tem jeito, isso tem que ficar lá no passado. Aliás, é algo, né, Ricardo? O passado serve muito para a gente refletir, lembrar de boas coisas, as coisas ruins servirem de lição, mas tem que virar. O meu pai tem um ditado que ele falava comigo, que é o seguinte, Ricardo, na vida é melhor você ficar vermelho uma vez do que você ficar amarelando a vida inteira. Ok? Você vai ficar insistindo numa coisa que não vai bater em lugar nenhum. Então dá um jeito, dá um tapa naquele tempo pro lado, sai, solta disso, foca, busca outro objetivo, busca... Vai dar errado de novo? Que dê errado de novo, mas vai em cima de uma outra coisa. Tire isso de suas costas, é um peso muito grande. Então tem muito isso daí. Agora, quando você consegue soltar esse cordão umbilical, né, você desconecta mesmo, é o que você falou. E aí, o que tem para hoje? Privada. Puta merda, tá doido para limpar uma privada? Rapaz, você não tem nem ideia do tanto que é bom mexer com isso. É muito bom, cara. Você vai ali... Eu engraxei sapato, eu fui entregador de pão... Tudo que eu fazia, pô, cara, eu vou entregar pão, bicho. Eu dirigi nos Estados Unidos de entregar pão e tal. Depois fui ser flanelinha, né? Estacionar carro e tal. Tudo era bom, cara. Tudo era bom. Ninguém me enchendo o saco, dinheiro daí, caía todo final de semana, pá, aquela coisa toda. Vocês assistem o programa no Minuto, vocês vão ouvir minha história lá. Oh, beleza. Estão convidados. Aqui, vou levantar uma coisa aqui, voltando em Valadares, a gente vai e volta. O senhor tá meio assim, meio... Oiô. A gente vem nos Estados Unidos e volta no Brasil ali. Como que o camarada, filho de um atleticano, casado com uma atleticana, e que eu acho que é um grande amigo dele, da época do Banco do Brasil, o Domênico. Sim, Domênico Behind, querido. Tá? Que praticamente ele foi o assessor de imprensa do Atlético Mineiro, o camarada que mandava no Galo, pô. E você me consegue ainda ficar cruzeirense? Olha, o Domênico, na época, o Domênico no nosso time de futebol de salão, lá da ABB, né, a Associação Atlética Banco do Brasil, era o pivô do time. Associação o quê? Atlética Banco do Brasil. Foda, que Não deixa, dá, que cara, deixa, porra. né? O Domênico era o pivô do time, mas era o mais novo na época, e é uma coisa engraçada, o Domênico depois se tornar... Como se fosse nosso filho, né? Domênico... Acompanhava a gente, era. Se fosse da idade de uma das filhas nossas. Um pouquinho mais velho. Pois é, mas quando você lembra do meu pai, de atleticano, Neuzinha atleticano, eu fico olhando e falo o seguinte, ninguém é perfeito, eu enxergo muito... Só eu e o Ricardo aqui que são perfeitos. Neuzinha é minha parceira aqui, rapaz. Não me abandonou, não, ué. Eu não tô sabendo de nada. A Adriana não quer nem saber. Tô sabendo de nada. Sou atleticana, mas não tô sabendo de nada. Ah, você tá vendo? Eu sou, a casa inteira. Ai, que doente. Aqui até o cachorro é preto e branco. Então, o carro era preto e branco, mas o carro agora ficou verde. Mas então, eu fico pegando no pé do Rogério, mas esse negócio... Inclusive, vamos entrar aqui agora então nesse assunto, o restaurante, porque você pegou o início aqui com limpeza, no caso, você junto com a Neuzinha, né? Vocês ficaram uns 3, 4 anos com limpeza? Não, nós ficamos, acho que uns 5 anos, mas eu com 2 anos e meio. Na realidade, a minha recuperação aqui foi muito rápida,
porque com 2 anos e meio eu já estava abrindo o primeiro restaurante lá em Marlboro. Que era o Grill. Bananas Grill. E eu devo ter sido o segundo restaurante e não tinha esse sistema lá, acho que de self-service. Não tinha não, né, Nezinho? Panela com foguinho. Trouxemos aquelas panelas de pedra sabão do Brasil. Isso. E como a gente já tinha a experiência Sim. de lá, é o que a gente fala, e a gente vê muito hoje acontecendo, o brasileiro que vem de lá, tinha uma profissão lá e vindo para cá consegue exercer a mesma profissão. Aqui, de ó. lá, né? Né? Exato. A gente acabou que falou aqui que você foi limpar a privada, eu fui engraxar sapato e tudo mais, foi mexer com limpeza. Mas depois de um certo período, é aquilo que eu te falei, ou você vem pronto, ou você vai ter que se preparar para chegar o momento, né? E acabou que chegou o momento que eu consegui voltar na minha profissão de vida mesmo. Eu faço isso desde quando eu entendo por gente, desde os 17, 18 anos, vendendo automóveis. E hoje atuo no segmento já há 18 anos aqui em Boston, entendeu? E você já acompanha desde a época depois do Bananas Grill, né? Aí eu pego o Rogério no Beef Grill. Virou Beef Grill porque, na realidade, eu tinha, na época, o sonho de criar uma rede de restaurantes e padronizar. E o nome Bananas Grill já era registrado aqui na região, então eu teria problema com esse nome se continuasse crescendo. Aí com resolveu o nome. passar para Beef Grill. Aí passei para Beef Grill. E eu comecei a prestar atenção no Rogério, sabe por quê? Você anunciava com o Maestro Vando. Sim. E naquela época já tinha essa questão da gente entrar ao vivo para divulgar o produto, porque eu acredito até que dá mais credibilidade também, o próprio dono falando do business dele. Aliás, foi uma iniciativa do pioneirismo do Maestro Vando. Sim. Ele que Sim. trouxe isso. Só que eu já estava no segmento de automóveis, eu estava ali em Austin, na Austin Auto Brokers, e eu anunciava com gente, me ajuda, Reis. Marlon Reis. Não, Pastor Marlon Gladstone, Reis. o Gladstone. Gladson Reis. Gladstone Ok. Reis. Gladstone, desculpa aí, mas é porque eu já estou ficando velho. E eu anunciava com Gladstone Reis. Então era o seguinte, era Rogério Maria Braga Beef Grill de meio-dia e o meu era 3 horas, se não estiver enganado, da tarde. E aí eu sempre via que tinha um anunciante que falava do Cruzeiro e tal. E aí eu entrava de tarde para falar do Atlético. E aí ficou aquela coisa, 2 anunciantes ali e tal. Teve um dia até que eu falei assim, eu vira e mexe, às vezes tem que assinar contrato com o cliente, tem que sair para ir afora, essas coisas. O dia que eu bati lá pro lado de Marlboro, eu vou fazer a questão de almoçar no Beef Grill. Eu mandei chamar ele, cara. A Neuzinha acho que veio lá, e eu falei assim, cadê o dono desse negócio aqui? Cadê que é cruzeirense? E fui lá intimar o cara, falei, vem aqui, vamos conversar. Mas você sabe que aconteceu algo muito interessante com isso, porque todo mundo falava comigo, pô, mas você assume isso, vai afugentar do seu restaurante um atleticano. Nada. E eu comecei e a ideia era o seguinte, pô, eu sou casado com uma atleticana. Os grandes amigos meus são atleticanos. E nós éramos acostumados com essa resenha e essa convivência sadia de Cruzeiro e Atlético e de zoar um ao outro, né? Então isso para mim era muito, muito normal. Quando eu comecei a fazer rádio, eu quis levar exatamente isso, que era uma brincadeira. É lógico que na hora do jogo a gente torce e tal, mas passou, é resenha. Sim. E aí aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei muito feliz nesse dia. Um dia com muita neve, um dia com movimento fraco no restaurante, num domingo, estava nevando demais. Chega um rapaz novo, todo agasalhado, com o filho todo agasalhado. O cara tira o agasalho dele, camisa do Atlético, todo uniformizado. Tira o agasalho da criança, todo o garoto vestido com a camisa do Atlético. Chama a minha funcionária, a nossa atendente, e fala, eu quero falar
com aquele Rogério Maria Braga. Mas, e o cara assim, rude, quero falar com aquele Rogério Ó, pra Maria você ver Braga. como é que dava tanto cliente lá. Os atléticos tudo queria parar lá. Mano. Olha o que aconteceu. Ele me mandou chamar e a atendente fez assim, mas o cara parece bravo. Eu falei, nada, atleticano. Vamos lá. Quando eu cheguei lá, o cara olhou pra mim e falou assim, eu te detestava, mas desse jeito. Uau. Aí eu falei, por que, amigo, você me detestava? Por causa das suas brincadeiras zoando o Atlético no rádio. Eu detestava aquilo. Mas, aí na hora que ele falou mas, eu falei, pô, abriu a chance para realmente falar algo positivo. Mas você me ganhou o dia que você perdeu a aposta no rádio e raspou o cabelo e vestiu a camisa do Atlético. Eu falei, esse cara é macho. Rapaz, me deu um alívio na hora que o cara falou isso. Porque você entrou numas erradas lá de ficar querendo fazer... Não, ele entrou nas erradas lá de querer fazer aposta. E foi nessa, teve só uma ou teve mais de uma? Rapaz, eu vesti saia por causa desse negócio. Foi uma... e a do maestro, e a de raspar a cabeça, caiu exatamente com o maestro Wander. Eu não sei com quem que eu fiz a aposta. E o maestro não fez... O programa do maestro foi levar uma cabeleireira no programa e nós não tínhamos o vídeo, né? Não, e gravar, né, de repente. E ele fez o programa todo com a cabeleireira e aos pouquinhos ela ia ouvindo o barulho da maquininha. Aí ele colocava o microfone. Olha a maquininha. Saí zero. Saí careca do E com a camisa programa. do Galo. E com a camisa do Galo. Mas essa da saia, agora o que tem foi? sequelas isso. Sem brincadeira. Porque eu não vou mostrar aqui o meu corpo esbelto, mas eu sou cheio de pereba por causa daquela camisa. Deu pereba pra tudo quanto é lado no corpo. Não faz uma bosta dessa. E aí, como é que foi a transição lá do Beef Grill, né, pra... Já que você pegou ali aquele gostinho, né, sendo anunciante, já tendo uma pegadinha na rádio, tal. Que momento que você resolve, de fato, ou o restaurante de novo não foi a expectativa que tinha? Olha, Ricardo, eu tenho uma coisa que eu tenho que aprender na vida. Estou aprendendo. Porque eu sempre consegui ganhar dinheiro com as minhas coisas. Sempre fiz bom dinheiro nessa área de restaurante. Mas também eu perco muito. Quebrei de novo, rapaz. Então eu brinco o seguinte, olha, eu sempre soube ganhar dinheiro. Agora eu tenho que aprender a não perdê-lo mais, né? Veio aquela crise de 2008 e as coisas começaram a ficar ruins. Eu tinha 3 restaurantes aqui e realmente as coisas deterioraram. E a partir do momento que eu quebrei de novo, eu realmente nunca fui na minha vida empregado. Nunca gostei de ser empregado. A vida toda, e Deus me abençoou, que eu sempre achei as minhas saídas... Só na época do Banco do Brasil ali e tal. Mas era o Banco do Brasil, eu fiquei pouco tempo, porque logo depois eu já estava com os negócios. E aí surgiu, por causa dessas questões com o maestro Wander e tal, e o nosso querido jornalista Eduardo de Oliveira assessorava o maestro Wander. Quando o maestro Wander foi embora, voltou para o Brasil, o Eduardo assumiu o programa do maestro Wander. Isso. E não sei, aliás, eu vim pensando abraço hoje... para o Eduardo, ele esteve aqui com a gente. Ó, vocês querem ver na íntegra depois o vídeo do Eduardo de Oliveira. Eduardo é fera. Ficou maravilhoso. É só vocês procurarem. O Eduardo é fera. É engraçado que eu vim pensando hoje sobre o Eduardo, e eu falei assim, gente, uma coisa que eu nunca perguntei pro Eduardo, por que me chamou para participar do programa dele? Porque eu não sou jornalista. Assiste né? o programa dele, que lá deve ter, com certeza, deve ter perguntado dele. Olha, eu não sou jornalista e ele me convidou para assessorar e tal. Então você era o jornalista para assuntos aleatórios, repórter número 2. Repórter número 2, isso. Comecei a fazer esse trabalho.
comecei a gostar desse tipo de trabalho, tive que começar a estudar muito, e o Eduardo foi um aprendizado, porque o Eduardo é jornalista, é dedicado demais ao que ele faz. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Se eu estiver errado, você me corrige, ok? Sim. Eu acho que foi um aprendizado junto. Você, Eduardo e a Luciana. Porque é o seguinte, o Eduardo também, até esse momento, ele não tinha assumido ali uma mesa em que ele estaria responsável de fazer toda a programação. Normalmente, ele era um âncora. Ele era um comentarista, um jornalista. Um jornalista ele tinha com função de repórter. Exatamente, porque normalmente tinha ou o Sérgio ali por trás, né? Trabalhando na mesa e tal. Então, assim, eu acho que foi uma coisa nova para os três, né? Você não tinha ainda a comunicação afiada, né? Não tinha o time da coisa. Ele teria, porque já é jornalista, vinha disso. Mas a parte técnica também ali, ele mesmo comentou. No início ali não foi fácil, não. Aprender a mexer. Ele falou até que ele nem ouviu os programas digitais, os primeiros, né? Porque realmente você ainda tem que pegar todo o ritmo, daquela coisa toda. Então acho que foi um aprendizado muito... Vocês cresceram muito juntos ali, né? Sim. Aliás, você está falando dessa coisa de não ouvir, eu tive... eu fui gostando e ainda trabalhando com o Eduardo, eu fui para uma rádio em Boston, 12h30, se eu não me engano, e me deram um espaço lá, eu comecei a fazer o meu... Às 5 horas da tarde. Era 5? Na hora do chiado. Não, eu comecei a fazer um de manhã. No sábado, uma vez por semana. No sábado. Eu sou ruim de memória para isso, mas comecei a fazer e comigo aconteceu uma coisa engraçada, porque eu voltava, gravava, e para me corrigir, eu vinha me ouvindo. Rapaz, eu saía de lá, com 3 minutos eu desligava, não aguento ouvir esse cara. O dia que eu comecei a me ouvir um pouquinho mais, foi, olha, rapaz, eu tô melhorando e tal. Mas foi duro, foi um aprendizado... Você foi fazer uma autocrítica, né? Não era nem autocrítica, eu não aguentava. Aliás, eu tenho esse problema até hoje, como eu fico muito tempo ligado nisso, e assim, como a origem não está nisso, tudo é mais suado, é na garra. Eu cito sempre o meu exemplo para dizer que é possível sempre você se reinventar. Eu me reinventei, não é? E o meu mundo sempre foi muito futebol, né? Então, se eu sentar aqui, tivermos que começar a falar de campeonato brasileiro, de seleção brasileira, sai naturalmente, porque eu sempre estou bem informado em relação a isso, porque eu gosto. Agora, na área de jornalismo, eu tenho que me dedicar mais, até para trazer coisas diferentes que normalmente um jornalista traz, para ter alguma atração no meu programa. Então, é uma evolução. Mas deixa eu só fazer uma observação, porque o papo está muito gostoso e está meio ioiô, mas é algo que como a gente está sempre aqui com a intenção de trazer exemplo para as pessoas, e eu gostaria muito de falar, principalmente, Ricardo, se você me permitir, da área que atinge as famílias. Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui, a minha grande preocupação era que eu mexia com limpeza de casa, que era ótimo porque trabalhava até às 5 da tarde e à noite estaria, teoricamente, em casa e no sábado e domingo, normalmente, você não limpa a casa. Mas o dinheiro acaba ficando curto, né? Você precisa de melhorar a sua renda. Eu não queria arrumar um emprego à noite para não ficar longe da minha família. Sim. Porque quando eu deixei o Brasil, a promessa para as minhas filhas era que nós estaríamos vindo para cá para reconstruir a vida e melhorar a nossa vida. Renata e a Marcela. Renata e a Marcela. E, na realidade, esse aspecto eu acho, e aí a Neuzinha me permite, eu acho que foi uma iniciativa minha, eu fui rápido. Na hora que a coisa ia ficar feio, antes que ela ficasse realmente e a gente sentisse em casa, eu tomei a decisão de vir. Então, as minhas filhas não perceberam as dificuldades financeiras, sim, a não ser num Fiat 147 que nós compramos, que depois a Neuzinha vai contar essa história, que é engraçadíssima. Mas
Meu primeiro carro. Não, mas eu era funcionário do Banco Brasil, só andava de bons carros. O banco me permitia na Não, época. mas tem uma diferençazinha aí, não sei da minha para a sua, mas o Fiat que eu andava já era que pau velho já. Mas o que eu fui andar foi o pau velho. Mas deixa eu só para não pular para esse caso. Então, a promessa para as minhas filhas era que a vida ia melhorar aqui. Então, eu optei por ir trabalhar entregando jornal, exatamente para à noite estar em casa. E eu gosto muito de contar o exemplo das minhas filhas, no sentido de, desde o início, elas sempre trabalharam com a gente nos nossos negócios, no restaurante. Sábado e domingo, o horário do almoço, elas ficavam no restaurante. E me lembro que algumas pessoas, alguns amigos não entendiam, às vezes queriam criticar, que as meninas eram muito novas e tal, e eu e Neuzinha já tínhamos uma visão diferente. Eu falei, não, elas têm que trabalhar, aprender a realmente ganhar o dinheiro delas e tal. E aí eu tive um belo exemplo assim que reforçou tudo, que a minha filha, a Renata, as duas são formadas em administração, e a Renata mais velha, ela foi buscar um trabalho. Primeiro ela trabalhou numa empresa de um brasileiro, que agradeço muito, nosso querido Valdir Aragoso, né? Que abriu as portas para ela, deu um emprego para ela na época sem documento, ela não tinha documento, foi a grande oportunidade dela. Foi trabalhar numa empresa pequena que ela batia o escanteio e corria para a área para cabecear, típico de... Distribuidor de bebida, De bebidas. Ok. E o Valdir é um cara do... Queremos você aqui, viu? O Valdir é uma história... Um baita empresário. E uma história fantástica a do Valdir. E aí a minha filha ganhou muita experiência lá trabalhando. Aí, quando ela conseguiu o DACA e ela foi para o mercado, ela resolveu fazer uma aplicação numa das 3 maiores empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos da América. Qual que é casada com o Greg? A Renata ou A Renata. A Renata, Ela Um abraço pro Greg aí, trabalhamos juntos. O Greg Genro do Rogério. Greg é uma figura cruzeirense, que é a Eu condição para entrar na família, né? Eu sei. Aí a Renata foi pro mercado. E a disputa era muito... A Renata estudou numa universidade americana, boa universidade, mas nessa concorrência, a disputa era com pessoas que cursaram grandes universidades americanas. Sim. E aí teve um ponto que foi o grande destaque dela, porque essa empresa, a ServiceNow, tinha acabado de entrar no Brasil e no México. Ok. E começou a ter dificuldade, em função da cultura dos países, na comunicação desses funcionários que estavam no Brasil e no México com a central aqui nos Estados Unidos. O jeitinho brasileiro, uma série de questões. E a coisa não andava, os negócios não evoluíam. Então eles resolveram que era melhor, essa empresa tinha como cultura prestigiar o prata da casa. Mas nesse aspecto eles não tinham alguém que tinha experiência com o brasileiro, com o mexicano, precisavam de alguém que tivesse essa ligação. E as minhas filhas nunca deixaram de ser brasileiras. Sempre fizeram questão de amigos brasileiros. Todas elas falam bem o português e falam, graças a Deus, outras línguas, né? Elas, pelo menos 3 línguas, elas dominam com muita competência. E a Renata foi para uma entrevista que eu tinha muitas dúvidas se ela conseguiria, em função de currículos. Exato. O grande diferencial dela, Ricardo, foi exatamente ter trabalhado numa empresa pequena, meio faz tudo, e principalmente pelo fato de entender a cultura brasileira e ter familiarização com a cultura mexicana, com o hispano em geral. E ela hoje trabalha numa empresa fantástica, cresceu rapidamente, se tornou chefe dentro
dessa empresa. Graças a Deus, uma empresa que tem indiretos assim, fantástico. E cresceu com a empresa. A empresa hoje faz negócios excelentes no Brasil e no México. É aquela pessoa que está no lugar certo na hora certa. Eu gosto de destacar isso porque às vezes a gente vê brasileiros colocando essa coisa do Brasil, renegando é a palavra, o Brasil, e eu particularmente acho que é um grande erro. Sem sombra de dúvidas, tá? Do mesmo jeito, eu tenho uma filha, né? Um filho americano e americana, e é uma regra que sempre teve aqui em casa. Da porta para fora, Estados Unidos, entrou da porta para dentro, seja bem-vindo, você está no Brasil. Né? Então a gente nunca deixou de aflorar essa raiz, né, do nosso país. Eu gostaria muito de ter ficado lá. Sim, também. Né? É minha terrinha. Mas o destino fez com que nós tivéssemos que buscar os caminhos. Né? Mas não vou nunca esquecer do cidadão brasileiro que eu sou e que minha filha é também. E não há uma pressão assim, é algo natural também. Tá? Se você for no quarto da minha filha agora, tem uma bandeira do Brasil no quarto dela. Não foi eu que mandei ela colocar uma bandeira do Brasil no quarto dela. É algo dela. Ela manda text message para mim, no nome dela aqui, vai aparecer a bandeirinha do Brasil. Eu não pedi para minha filha, quando ela fizesse o negócio no telefone, que viesse com bandeira do Brasil. É algo dela. Ela entra no carro comigo, a gente acabou de ir no dentista agora. Aí ela foi meio que isso aqui, ó. A ida pro dentista ouvindo as músicas que ela curte americana e na volta só vê ouvindo música brasileira. Eu também não pedi, né? Então tem sim essa questão, as escolas aqui também, elas dão essa oportunidade, né? Você, por obrigatoriedade, você tem que ter uma segunda língua aqui, né? O que seja francês, o que seja espanhol. E é o mesmo caso, ela também tem acesso à língua espanhola, português também é falado, do mesmo jeito, mas tem sim famílias que eu percebo às vezes, eu vou falar porque eu estou dentro de um segmento que eu lido muito com o público, né? E já vi famílias que foram eventualmente adquirir um veículo e que o menino não fala nada, é zero. Isso. Nada. Tem dificuldade até se tiver que voltar ao Brasil, total, não vai conseguir se comunicar lá. Total. Então, assim, a cultura americana, Rogério, já é algo que é dela. É dela, acabou. Tem uma escola americana, ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é americana, então é dela. Isso ninguém tem que obrigar e falar, não, você tem que falar inglês, você tem... Não, isso é natural, isso já está, é dela. O que precisa ser feito é um resgate dela entender também que ela tem uma outra parte da vida dela que ela de repente não viu. Na maioria das vezes as pessoas ainda que não estão aptas a poder ir no Brasil, né? E vir. Mas a tecnologia ajuda demais hoje, então você consegue interagir bastante. Mas é importante essa questão para você ver. Afinal de contas, sua filha chegou numa posição na empresa. Aliás, é interessante porque tanto ela como a filha mais nova, todas as duas formaram aqui nos Estados Unidos. E eu lembro de algo, porque a Marcela, minha querida Marcela mais nova, que na época se falava que elas não receberiam o diploma em relação ao que elas estavam estudando por não ter documento. E isso não foi verdade. Nada disso. Pelo contrário, as universidades aqui... Olha que ponto importante para você que está aí. Então, a filha estudando aqui ainda não tinha no momento... Não tinham documento, formaram e receberam o diploma da universidade. Então, porque na realidade são questões diferentes. Aqui esse processo, essa independência, principalmente das universidades americanas, né? Aliás, talvez o Ricardo, o maior recado para a nossa comunidade é aquela coisa de ouvir dizer. E às vezes acreditar, por mais boa intenção às vezes que os nossos amigos tenham, mas há certas notícias que são batidas no meio da comunidade brasileira, tantas vezes batidas, que elas acabam transformando uma mentira numa verdade. Não é isso? E eu não me esqueço, me desculpa esticar um pouquinho nisso, mas claro, é porque
graças a Deus, eu sempre fui muito ligado à família. Eu valorizo muito a minha família. E eu não me esqueço, e aí também vai um exemplo para aqueles que têm filhos adolescentes e que o filho não quer ir à escola, essa coisa toda. Eu lembro que a minha filha, quando ela estava estudando lá no college, né, lá no início, ela ia... Hoje é a faculdade. Não, quase não, lá antes, Na middle school. na middle school. Ela Segundo grau. ia bem na escola, mas ela tinha colegas que naquela época, com 14 anos, 15 anos, já compravam, já tinham um carro, já dirigiam um carro. E eu lembro que a minha filha chegou em mim e falou: pai, eu não vou parar de estudar, mas eu queria trabalhar para comprar um carro. Eu vejo as minhas amigas e tal, e eu vejo elas comprando roupas, a influência disso. Eu falei: filho, essas amigas, e a grande maioria das amigas trabalhavam em Dunkin', em McDonald's, não é desprezando isso, não tem nada a ver, mas aquele dinheiro que elas faziam, 250, 300 dólares por semana, sem ter a obrigação de ajudar em casa, é muito dinheiro. Para alguém de 14, 15 anos, você compra o que você quiser, Sim. não é? E eu dizia para minha filha, olha, acredita em mim e na sua mãe. Você agora é muito dinheiro para elas, tanto que está te incomodando, né? Você está querendo fazer a mesma coisa, mas vai estudar, forma, porque elas, se acordarem mais na frente, tomara que acordem, uma coisa elas não vão conseguir recuperar, que é o tempo. Sim. O tempo passa. E esse dinheiro mais na frente vai ser muito pouco para a sobrevivência delas. Acredite nisso. E é o lado que elas acreditaram. Então, eu fico colocando, porque eu acho que talvez seja o maior problema que a gente enfrenta aqui na nossa Eu imigração. estou exatamente entrando nessa onda aí agora. É 14 anos. Exatamente. Né? Pai, que eu tenho que... Eu fui comprar um sanduíche outro dia, numa cidade próxima daqui, no Dunkin' Donuts e no McDonald's. E a menina que serviu é da sala dela. E ela, pai, a minha amiga está ali trabalhando e tal, aquela coisa toda. E a mesma coisa. Ah, não, que eu também quero trabalhar, que eu também quero... A mesma coisa, Rogério. Foca no seu estudo. Isso, Foca no seu estudo. Quem tem que estar preocupando hoje em trabalhar, em cuidar, em dar estrutura, é o papai aqui e a mamãe ali. Você só tem a obrigação única: estudar. Estudar, estudar e estudar. Você não vai deixar de ter, óbvio que a gente que está aqui, a gente não quer deixar faltar nada para o filho de forma nenhuma, afinal de contas a gente trabalha muito para isso. Né? Que eu tenho essa questão também que eu levanto muito aqui, Rogério. Nós vamos ouvir muitas histórias aqui, se Deus quiser. E óbvio, vai ter um momento que eu vou estar trazendo alguém que o cara chegou, servente de pedreiro no Brasil, hoje é dono de construtora dentro dos Estados Unidos, e o cara tem 700 imóveis. Sim, tem muita gente aí. Bilionário, né? Então aquela história, né? O pobre do Brasil que saiu de lá fudido mesmo, vamos dizer assim, desculpa a minha língua e tal. E pá, o cara tá aqui hoje dando entrevista num programa de podcast e o camarada tem 700 imóveis, dono de construtora, o cara é bilionário. Maravilha. Mas muitas das vezes, o patrimônio, a riqueza mesmo, para você é uma, para mim é outra, para ele era outra. O pessoal costuma falar aqui que tem aquele cara que é o Red Bull miojo. Né? O que é o Red Bull? O que é o Red Bull miojo? É o cara que quer trabalhar 18 horas por dia, ele só come miojozinho, que é rápido, e toma um Red Bull para ficar acordado. O cara ligadão. só pensa no dinheiro. O cara só pensa em dinheiro. Ele vai chegando em casa ali, e não é nem banco, ele não abre nem conta de banco, tem que pagar FII. Ele vai pôr na sacola, amarra com a gominha, põe no, esconde ali, esconde aqui, e aí vai naquele negócio. Então, assim, por quê? Porque ele quer chegar um momento da vida dele que ele quer ser milionário? Ok, se é aquilo que ele tem para ele, e é aquilo que faz bem a ele, todo mundo tem que respeitar. Mas eu tenho outra filosofia de vida. Obrigado.
né? Eu penso muito mais num contexto diferente. A riqueza, para mim, na maioria das vezes, está isso aqui, ó. Ter minha família comigo, né? A gente poder dar uma estrutura, dar uma estrutura para poder estar estudando, né? A gente procura ter uma vida razoável dentro daquelas condições que a gente tem, ter um carrinho para andar, ter nosso imóvel e tal. E aí pronto, cara, nós estamos felizes, nós estamos bem, nós estamos tocando a vida. Então essa questão da América, né? Muitas das vezes, o dinheiro não é tudo também, né? O dinheiro ele vai sim ajudar, mas essa concepção um pouco, às vezes, da qualidade de vida. Tem muitas pessoas, Angélica, que vêm para os Estados Unidos, não é por questão de financeira, não. É porque o camarada já está cansado de ver tiro batendo na janela do apartamento que ele comprou, na cobertura lá do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Recife, seja lá de onde for. Daqui a pouco ele está lá e vai chegar lá e ver um filho dele morto porque tomou um tiro numa bala perdida. Então, tem muita gente que é obrigada a fechar a porta do apartamento, deixar a estrutura toda que está lá, o cara não está quebrado, o cara não é financeiramente a questão, e ele vem buscar outro horizonte, ele vem buscar a qualidade de vida. E Ricardo, eu não sei se você concorda, eu não conheço alguém que seja feliz só tendo dinheiro. Se você não achar o equilíbrio, só ter o dinheiro, você não vai ter nem com quem gastar. Com alguém do bem para gastar. Então, essa questão é muito ilusória. A gente vê as histórias de gente que vem para cá, fala que com 2, 3 anos vai voltar para o Brasil. Todo mundo com 25 anos de América ia voltar no segundo ano. Inclusive eu. E a questão, aquele que não acha esse equilíbrio, de cara, ele não tem a família. Quantas famílias que destroem, não é uma pregação, longe disso, mas são fatos. Esse lado talvez seja o lado mais complicado, que acho que agora que a comunidade está evoluindo também, fincando os pés aqui, né? Principalmente depois de muitas dificuldades, muita gente que durante a crise aqui de 2008 resolveu largar tudo e voltar para o Brasil, e a aventura não foi boa. Então, porque essa adaptação da volta é muito complicada. Você pega uma pessoa que tem 13 anos vivendo fora do Brasil, ele queira ou não, ele já pegou um ritmo aqui nos Estados Unidos, e do nada ele resolve fazer essa transição, voltar para o Brasil. Eu tenho amigos próximos a mim que fez exatamente essa transição, e foi contado, cara, foi complicado. 2, 3 anos estourou, ele azedou tudo. E fez o caminho de volta. Agora, a coisa maravilhosa. Ele praticamente começou do zero. E foi questão também de 2, 3 anos para ele estar no mesmo nível de quando ele saiu de recuperar. Mas ele já sabe o caminho, né? Sim. Diferente de lá, que a questão... Por isso que a gente fica aqui torcendo para realmente abrir uma porta de legalização, né? Porque as pessoas, e só quem já tem o documento que pode ir e ver essas questões, você não... É outro Brasil 10, 15 anos depois, 20 anos depois. Nem os amigos são mais os mesmos, né? Tudo muda completamente. Então, eu acho que essas coisas têm que serem muda lá e muda aqui. Muda aqui, em todos os aspectos. Porque esse mesmo cidadão que tinha essa política de falar há 2 anos, né? Eu estou procurando um carrinho de $700, de $1.000. Não, mas você vai quebrar? Não quebra, eu jogo fora, compor. Danado. Tá doido gastar dinheiro com carro? Né? Eu vou embora daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu estou indo embora. Então, passou 3. Aí passa 4. Aí o carro agora é de 2.000. Não dá para ficar pegando 700, quebra toda hora, não. Aí passa 5, passa 6, aí já quero financiar um carro de 10. E hoje nós estamos em 2022, o cara quer comprar uma Highlander 0 km da Magui. Por quê? Ele falou, eu pensei que ia embora com 2 anos, já tem 20 anos que eu estou aqui, então casou. Eu vou usufruir já disso. Foi, aliás, né? Nessa época aí... 24 anos atrás, quando eu cheguei aqui, se você queria descobrir nas cidades quem era brasileiro, era olhar o carro. O carro que tivesse caindo aos pedaços, dele. Não é? Hoje... Se fosse um Corolinha, então, pelo amor de Deus. Hoje é o contrário. É normal você ver um brasileiro
numa Mercedes, numa Highlander, Ô, como Rogério, você está naquela dizendo. época, tá? A minha esposa tá ali, tem schedule de limpeza, né? Que é? Como é que schedule em português? Hã? Não, em casa. Ah, isso é Calma que nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, viu? O schedule é o quê? Ah, amor, faço pergunta disso. Olha, põe no comentário aqui pra mim, a turma da América aqui, ou quem souber aí, a tradução do schedule certinha pra gente aí, tá? Ela tem uma empresa de limpeza. Ok, pronto. Uma empresa de limpeza. Uma empresa de limpeza. Então ela vai lá limpar a casa das pessoas, né? E normalmente essas profissionais aí desse segmento de limpeza, os carrinhos eram bem baqueados, cara. Chegava ali, Toyotinha RAV4, 2008, 200 mil milhas e tal. Então se criou uma cultura na mente delas que é o seguinte: nós não podemos ter carro bom. Imagina, eu vou chegar na casa da mulher lá para limpar a casa da mulher, a mulher vai me ver com um carro bom, ela vai achar o quê? Pô, tô roubando, né? Tô roubando, por isso que eu tô bem, tô podendo comprar carro bem e tal, aquela coisa toda. E eu acho que isso aí não procede muito, não. E ela até teve uma situação de uma vez, ela esqueceu que era final de semana, porque ela tinha essa ideia louca na cabeça, ela andava numa jaca lá para trabalhar, e ela tinha o carro bom dela para final de semana. E aí bagunçou a cabeça dela lá, ela meio que esqueceu que era final de semana. A sorte não, né? A patroa, a filha ia casar, e aí o casamento deu errado. E a filha da mulher colocou o enxoval todo para vender. E tinha umas peças de cristal lá que ela gostou muito, e ela falou: vou voltar aqui no sábado, então vou buscar. E aí chega lá na casa da senhora. Aí ela foi com um carro de passeio. Tá, mas a mulher era cega. Não, mas a menina, a patroa dela era cega, para ficar claro. E a menina não estava em casa naquele final de semana, não sei se ia viajar e tal. E era. Não, o marido dela, a coisa apareceu lá. Yeah? Não, mas foi a menina que te deu. Flashback. Não deu certo o casamento. Mas resumindo um pouco, ela estacionou o carro na driveway lá da patroa dela, entrou lá para dentro, trocou uma ideia com a mulher e tal, vim pegar as coisas e tal, aquela coisa toda. Ela tinha acabado de montar num Lexus GX 460, uma nave espacial. Aí ela chega lá, do nada, a menina entra. Aí ela já entrou e falou assim: mãe do céu, você tem que ver o carro que o vizinho comprou. E pior que a mãe não podia ver que era cega, né? Aí ela falou assim: ah, é mesmo, filha? Nossa senhora, mas é uma nave. Não, mãe, você tem que ver. Eu só não entendi até agora porque que ele estacionou na nossa garagem aqui, mas que tá bonito, tá, viu? E aí a Adriana pegando as coisas e tal, e ela falou assim: caraca, o carro, velho, e agora? Como é que eu faço? Aí na hora que ela foi chegando perto do carro, plim, plim. A menina falou assim: mãe, você não acredita? Por que foi, filha? O carro é da Adriana, mãe. Aí começou. Aí essa aqui já não sabia onde é que ele enfiava. Abriu um buraco para entrar dentro dele e tal. Aí foi a hora que a concepção de entendimento das coisas mudou para ela. Porque a mulher virou para ela e falou assim: por que, filha? Ela não pode ter um carro bom, não? A Adriana trabalha para a gente há mais de 14 anos. Ela trabalha para a nossa família praticamente toda. Ela trabalha duro. Você acha que ela não pode pegar o dinheiro dela, ir lá numa concessionária e comprar um carro que ela goste e que, se de fato ela pode pagar por ele? Tá errado. Né? E ela ainda tentando consertar, falando: ah, não, esse carro é do serviço do meu marido, ele trabalha na concessionária, ele levou lá só para passear de final de semana com a gente e tal. Mas acabou, depois desse dia, não tem esse negócio mais. É isso aí. E vamos lá, chega um momento, então, Rogério, que você está ali termina o Beef Grill, né? E aí você começou a meio que já fazer assim, essa interação com a rádio, com Eduardo de Oliveira, no programa A Hora da Notícia. Isso. O programa, ele é derivado do Vem Viver Show, porque era de... Eram 2 horas Era de antes, 11 até as 2. Ou Não, de meio-dia às 2. E nessa transição, inclusive o Leandro acho que levantou isso aqui. Eles não comentaram com o pessoal na época, porque tinha um risco da rádio tomar o horário. Porque eles estavam meio que de olho. Então deu a entender que ainda continuava o Maestro Wanda e tal, aquela coisa toda.
até, de fato, o Eduardo conseguir assumir o horário e ficar com ele definitivamente. Foi o próprio Eduardo que falou isso aqui no caso. Aí você começa com ele. Quanto tempo que você ficou com o Eduardo ao ponto de você começar a ir lá para 1.200 no sábado sozinho, fazer o seu programa, até você estar no momento atual? Neuzinha? Não, você ficou com o Eduardo até 2000, foi antes da Uns 8 anos? Com o Eduardo foi 2011, você começou com o Eduardo em 2011, foi até antes da pandemia, 2019. 19. 8 anos. 8 anos. Então com você idade. formou de novo, né? Foi uma bela escola e fiz pós-graduação com o Eduardo também. Maravilha. E aí, o programa Tudo Azul, ele começou a aparecer na grade das 650 também, né? Só que na 650 não tinha espaço na grade da 650 e a 650 comprou uma emissora que ela só alcançava o Cape Cod. Então eu comecei a testar exatamente ali, né? Teve a experiência de Boston e essa do Cape. E foi uma experiência muito legal porque principalmente fiz muitas amizades no Cape e a comunidade lá começou a O abraçar. Freely também fazia no Cape, se eu não estiver enganado. Não. Dos radialistas ali da 650, a programação da 650, alguns radialistas que eram funcionários da 650, o programa era transmitido para toda a rede, incluindo o Cape. O único que fazia um Foi aí, desculpa, só porque você falou rede, aí veio para mim. Porque não era rede BR. Não. Era rádio 650. 650. Aí quando entrou Cape e Boston, é que formaram a rede. Isso. E aí, no Cape, somente eu fazia o programa direcionado para lá. E eu fazia no estúdio da 650 Informe, mas eu ia 2, 3 vezes, pelo menos 2 vezes por semana lá, exatamente para buscar patrocinadores, essa coisa toda. E fiz muitas amizades, muito, muito legal, foi uma experiência muito boa. E fui exatamente com isso evoluindo. Quando... O Cape aqui, para você que está no Brasil aqui, a gente está em Massachusetts, cidade de Boston. O Cape é o finalzinho aqui do nosso estado ali, onde vai chegar o litoral, onde estão as famosas ilhas de Martha's Vineyard e Nantasket, inclusive, é onde que o Obama é fãzão, tem a casa dele lá. E realmente os brasileiros ali, a comunidade é muito grande. Sim, muito. E tem uma característica interessante. O brasileiro que vive naquela região adora aquela região. Não quer sair de lá. Porque é bom mesmo. Porque aqui, por exemplo, no estado de Massachusetts, que eu considero um estado fantástico, sim, mas em função do frio que existe lá no Cape do mesmo jeito, você vê muita gente com essa coisa, vou para a Flórida e quer sair um pouco daqui por causa do frio. No Cape você não ouve essa conversa. O cara gosta e quer ficar lá. Né? Porque aproveita muito também o período do verão, isso. mas aproveita muito, muito mesmo. E aí o programa Tudo Azul inicia nesse momento? Inicia nesse momento. Depois eu tive um espaço na 650 também. Quando eu comecei a fazer de 3 às 4, e comecei com do futebol de manhã. Só que aí eu tive um problema de saúde e tive que diminuir o meu ritmo e fiquei só com 3 às 4. Voltei com o futebol agora recentemente. Nesse projeto novo que a gente está até participando lá com vocês. Isso, numa parceria, esse programa do futebol hoje. Eu divido o horário, me ajuda o Wellington Campos, que é da Rádio Itatiaia e da Super Rádio Tupi. E tem sido um programa bem interessante e que tem me projetado no mundo do futebol no Brasil. Aliás, graças a esse, surgiu a ideia também de ter um carro móvel, né? Tudo Azul Móvel. Tudo Azul Móvel, quando a minha filha mudou para a Flórida, eu comecei a ficar muito na estrada.
na ponte aérea, e chegou uma hora e falou, olha, eu não posso deixar de trabalhar. Fui a uma feira de motorhome, apaixonei com o motorhome, aí surgiu a ideia de montar um estúdio dentro dele e contar histórias. O que você está fazendo aqui no seu estúdio, eu faço hoje no motorhome, e também comecei a fazer os programas escolhendo alguns locais turísticos que eu paro o carro. Legal. O carro tem um estúdio bem montado por dentro, tem câmeras por lá de fora, onde eu mostro os locais que eu estou. Agora, em novembro, eu começo com essa maratona de novo, rodando. Você já fez um season? Já fez uma temporada? Eu fiz uma temporada e agora eu vou voltar de novo e atacando um pouco mais também o mundo do futebol, alguns parceiros que eu começo a trazer e entrevistar no carro. E o seu parceiro aí no programa já esteve te visitando aqui para conhecer o motorhome? O Wellington, não, ainda não, porque o Wellington está Copa do Mundo agora também? ele está indo para a 8ª Copa do Mundo dele. Isso. Eu trago agora, em janeiro, o Samuel Venâncio, que era jornalista da Itatiaia, hoje tem um canal dele bombando nas redes, e é o cara que só fala do Cruzeiro, né? E o Samuel em janeiro, no início de janeiro, só não tem a data certinha ainda. Quem que é o cara que só fala do Galo? O Galo é o Cláudio Rezende. o Cláudio Caixa, Rezende. Né? E o Caixa, isso. O Samuel é porque ele acabou ganhando um destaque. É uma coisa interessante, né? A história dele é muito interessante, porque a Rádio Itatiaia é uma das maiores rádios do Brasil, de Minas, com certeza, né? E ele fazia o canal dele e a Itatiaia. Chegou um momento que a Itatiaia fez com que ele... ele é do Rio, né? Não, ele é de Minas. Ok. O seu parceiro que é o do o Wellington Campos, que é do Rio. Né? O Wellington tem muita... Aliás, ele tem conseguido fazer algumas entrevistas interessantes. O Gerson vira e mexe, participa do programa. Todo dia eu tenho entrevistas. Hoje, por exemplo, do Dorival Júnior, o Pavon, do atacante do Atlético. Hoje eu tive Inclusive, na época lá atrás do Glaston, eu lancei na época eu criei dentro do horário do Glaston, a gente criou como se fosse um programinha, né? Tá. Porque a gente sempre gostei também dessa coisa de esporte e tal. E foi você que me ajudou. Foi você que me deu o contato do seu parceiro lá do Atlético. O Domênico. O Domênico, que era assessor de imprensa do Atlético na época. E, cara, a gente fez ali umas 4, 5 entrevistas na época. Eu lembro que o Obina fez. Ele conseguiu. Ele chegou a levar na beirada do campo o celular para o Obina entrar e dar entrevista. Fizemos da Maravilha. Fizemos uma turminha ali também. Reinaldo Rei. Né? O Domênico sempre foi um cara muito solícito, muito boa gente. Lamentei muito quando ele saiu do Atlético, porque... fases, né? Mudanças, né? Isso aí é empresa, queira ou não, faz uma transição de diretoria, presidência. E ele ficou muito tempo, né? Ficou mais de 11 anos. Bastante. E é um cara que vira e mexe, me ajuda também com esses contatos, e eu estou tentando enveredar um pouco nessa área. Ele tinha montado uma delicatessen em Belo Horizonte, mas a questão de 2 semanas atrás, 2, 3, ou talvez um mês atrás, eu fiquei sabendo que ele foi para 98, e parece que ele está com um programa lá. Foi até bom você ter lembrado, que eu vou ver se eu consigo localizá-lo. Maravilha. E o Hélio já fica o convite, Hélio. Tá aí, eu sei que você está junto com o Rogério. Inclusive a Magui, acho que ela faz parte até dessa parte de patrocínio. Tem que falar do Galo, tem que falar da Magui também, né? Mas o Hélio, a ideia, quando ele voltar da Copa, trazê-lo aqui, é bom a gente lembrar, porque daqui 4 anos, após a Copa do Catar, nós vamos ter uma Copa aqui nos Estados Unidos. De um jeito ou outro ele vai vir. Ele vai vir. Mas vem antes. Eu vou trazê-lo aqui antes para fazer esse circuito
no Tudo Azul Móvel e ele fazer esses programas ao vivo com ele aqui. Beleza, já está convidadíssimo aí, o Wellington Campos. Poderia, aproveitando, trazer o Caixa aí na bagagem também. O Caixa seria muito interessante, né? Vamos trabalhar nisso daí. Ó, a Adriana tá pedindo caixa. Tô pedindo O Caixa? Eu tô pedindo caixa. Olha, o Caixa não é difícil conseguir por causa desses contatos lá, não. Quero ir lá no caixa. Você chamar o caixa lá, o caixa. Ah, não. Agora, vir aqui já é uma questão talvez um pouco mais difícil, porque o Campeonato Mineiro esse ano começa em janeiro. Então, dificilmente... Homem é difícil. Ou ele tá narrando o Galo, ou ele tá disputando a eleição. Dá para... O Caixa daria para fazer talvez um podcast com ele, mas online, né? Não, eu quero ao vivo depois. Eu tô dando Mário Henrique. Mário Henrique Caixa. Rogério, estamos chegando no nosso final do nosso podcast. Coloca pra gente aí como é que as pessoas vão conseguir seguir o Rogério Maria Braga, Rogério Brasil, para você que está no Brasil em Valadares, né? Ele está com esse projeto aí excepcional, tá? Inclusive o To-Be tem uma paradinha aí parecida com isso daí para frente, para o futuro aí. Isso aí. Olha, primeiro, Ricardo, parabéns. Fiquei admirado com o estúdio, muito bem montado. Tá realmente tudo muito gostoso. A audiência nossa Essa aqui. Plateia aí, ó. Nosso diretor, Zaço. Nosso querido técnico Roberto Furtado. Sim. Né? Aliás, E ele não furtou nada daqui até hoje, rapaz. Tá tudo no lugar. O Roberto é impressionante. Aliás, a história do Roberto já contei no Tudo Azul Móvel. Queria te convidar. O Tudo Azul Móvel agora está na Flórida, voltando. Maravilha, vamos falar com contar certeza. a sua história por aqui. E é isso, Ricardo. A ideia é realmente contar as histórias de nós brasileiros por aqui. E quando você comentou, vou trazer um cara que chegou aqui, era pedreiro no Brasil e tal. Tem histórias maravilhosas, né? Essa coisa do cara chegar aqui, um cara que não teve oportunidade nenhuma no Brasil, não teve chance de estudar, vem para cá, aprende o inglês de ouvido e depois até em função de algo que no Brasil talvez a imagem não seja tão boa, a generosidade do americano. Sim. Não é? Como a gente acha americanos generosos que são servidos durante um determinado momento por pessoas, por brasileiros que ajudam nas suas empresas e depois devolvem para essa pessoa tudo aquilo que eles receberam. Mas fantástico. Não é diferente, Estados Unidos não é diferente como grande maioria dos países que são criados e movidos por imigrantes, né? Sim. Alguém um dia resolveu bater aqui na América do Norte, descobriu isso daqui, e pessoas que estão hoje, que criaram raízes aqui, o antepassado sempre teve essa questão da imigração, e é um país que a engrenagem dele está toda ela presa do imigrante. Eu costumo dizer que se tivesse greve de imigrante e falasse que os imigrantes ilegais desse país aqui, que trabalham, atuam diretamente, deixasse de trabalhar 2 semanas, está proibido imigrante sair de casa. Proibido. Mesmo documentado. Proibido sair de casa. O país quebra. Sim. Parava. Para. Completamente. Para. Completamente. Trava. Então, já está passando a hora deles terem a responsabilidade aí no Congresso, no Senado, de pegar um presidente que esteja caminhando nesse mesmo raciocínio, que está aí agora, o Biden, está aberto para isso. A gente acha que só precisa hoje ali de mais uns votozinhos, de uns 10 republicanos do Senado aí, para acabar com isso e passar logo uma lei de imigração, né? Porque uma hora, quando não é o Senado, é a Câmara. Quando não é a Câmara, é o presidente. Quando é o presidente, tem que fechar uma hora esse trio aí. Aliás, você mexe num ponto que é importantíssimo, porque
infelizmente, nós temos, às vezes, brasileiros, até em função da questão da religião, e eu sempre questiono muito a questão de quando se mistura religião com política, e principalmente o brasileiro que teve acesso ao documento sabe o quanto isso realmente muda a sua vida completamente. Eu não digo nem na questão de negócio, de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mas na questão afetiva, de poder ir e vir, né? Quantos brasileiros aqui há muitos anos que perderam pai, mãe, né? E não puderam voltar ao Brasil. E aí a gente vê brasileiros que têm o poder de mudar isso através do voto e votando em candidatos que já são declaradamente contra nós imigrantes. Eu não consigo entender essa questão. Se não é por ele, que seja por uma comunidade, né, tão grande como a nossa e, na sua grande maioria, indocumentada. Então, eu acho que isso que você está dizendo é um ponto interessante, é um ponto que eu vou começar até a falar nos meus programas, porque se realmente o imigrante parasse, o país para. Então, nós somos importantes. Sim, sem sombra de dúvidas. Quando eu falo imigrante, não é só brasileiro, tá, gente? É tudo que está aqui, sim, que não é, de fato, americano nato e que fez esse processo da imigração e que é hoje. E não vou falar... É assunto até para um programa inteiro, porque... Você tem ideia do tanto de dinheiro que está parado, que está buscando o dono desse dinheiro? Porque essas pessoas recebem cartas do Social Security dizendo, confere aí a numeração, esse dinheiro está aqui, a gente quer saber de quem que é, se é seu ou se não é. E uma vez que você torna cidadão legal, o dinheiro passa a estar legal, o dinheiro passa a estar disponível para o governo americano, para investimento de saúde, para investimento no Estado. Está lá fortunas de pessoas que trabalham no payroll, no contra-cheque, descontando imposto na fonte. Sim. Aliás, você está dizendo, por exemplo, nós temos uma gama grande de empresários brasileiros bem-sucedidos que milionários aqui nos Estados Unidos e não têm o documento. Geram impostos, geram trabalho, né? Conheço vários. E que o cara tem que ficar fingindo que foi ao Brasil e não foi, né? Porque não pode isso ficar claro para as pessoas que ele não tem o documento. É porque as pessoas até entendem. O cara, no nível que chegou, como é que esse cara ainda não tem um documento, não pode ir no Brasil? Né? Com certeza. Né? Com certeza. É algo, Rogério, que a gente tem que estar junto contra isso. Eu acabo de pegar documento tem 3 anos. Eu tenho 23 anos de América. São 20 anos esperando alguma coisa até o meu filho completar a maioridade e, consequentemente, graças a Deus, daí essa possibilidade de estar tendo documento. Mas a gente vive... Eu basicamente estou esperando a Diana chegar a vez dela, porque a gente está no meio do processo. Não fui no Brasil, não vou, enquanto minha preta não estiver ali agarrada comigo. Não tem que ir juntinho. Né? Legal. Mas a sensação minha é que está tudo do mesmo jeito, cara. Eu estou aí brigando, se eu tiver que brigar mais ainda, vamos brigar mesmo, porque é complicado. É complicado. E é absurdo, né, Ricardo? Sim, é absurdo. O que acontece, na realidade, é muito, muito fácil para o país explorar essa mão de obra toda, a riqueza que ela gera, mas não devolver para as pessoas direitos básicos. O meu irmão adotado, vamos dizer assim, né, Márcio, você sabe o que eu estou falando. E a turma do Muro também, sempre eu trago eles aqui, que isso aí é da minha geração, da minha juventude. Ele tem uma coisa que ele fala dos Estados Unidos, que sempre eu lembro muito disso, que ele me visita aqui, eventualmente, uma vez por ano, normalmente. Eu falei, cara, tem 2 coisas aqui que me deixam intrigado aqui. Primeira, o patriotismo, né? O quanto que o americano é patriota. Ele faz questão de ter a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa dele, ter um mastro. Você vai andando aí para cidades afora, a maioria das casas, você sempre está vendo ali uma bandeira dos Estados Unidos. Então, isso grita muito, né? Eu percebo essa vontade do americano querer mostrar que ele, de fato, é americano, que ele é patriota e tal, aquela coisa toda. Segunda,
Ele aprendeu a ler aquela plaquinha que para todo lugar você vai estar assim, we hire. Quer dizer, estamos contratando. Todo lugar que ele vai, ele fala, olha lá, ó, a plaquinha. Sim. É impressionante isso. Olha lá, cara, a plaquinha. Todo lugar que ele vai no Home Depot, vai no Lowe's, vai no... O Panera Bread, do lado da Magui, fechou por falta de gente. funcionário. Na cidade de Hanover. Poder aquisitivo altíssimo. É um Panera Bread que era hiper frequentado, porque nós estamos do lado de Cohasset, estamos do lado ali em South Shore. É uma região de Massachusetts que o poder aquisitivo é bem maior mesmo. Um Panera Bread que era um point da cidade fechado. Eu tenho foto no celular do tanto de incentivo. Eu quase pedi demissão na Magui para ir trabalhar no Panera Bread, porque era tanto incentivo que eles estavam dando. Era inacreditável. É isso aí. 401k, pagar 401k, faz o match, hora extra, isso e aquilo, posição, gerente, tudo que você quiser eles tinham para você lá. E aí tá aí desse jeito, cara, não tem emprego, não tem. Você tá aí no Brasil, pensa se eles quer vir, vem, porque emprego tem. E é no país todo, né? Todo. Isso não é só aqui no estado de Massachusetts, Todo, não. todo. Isso aí. Rogério, obrigado por você estar aqui Prazer. mais uma vez. Prazer, meu querido. Saudações azuis para você. Nós vamos voltar a... Amor, aqui não sai do pirapão, tá? Você sabia disso? Ó, que o manto preto e branco te proteja no seu caminho de volta para casa. Que nossas... eu quero ser sincero com você. Eu gosto de você, precisa ser cruzeirense, né? Não é à toa que eu trouxe aqui. Mas que você tem uma cara de atleticano, você tem, viu? Ai, meu Deus do céu. Não, eu não... Você vai no Piraponte também? Pirapaulo já fui várias vezes lá. Já fui Não, várias rapaz. vezes. Ali é o nosso point. Ah, é? Dos atleticanos? Não, de tudo. De tudo. Mas por incrível que pareça, a maioria é atleticano mesmo. A maioria é. Imagina Olha, sai de lá. eu vou começar a analisar melhor onde eu vou daqui pra frente. É, né? Até o Eduardo Oliveira começou a frequentar lá. Tá apaixonado com o Pirapão, né? Demais. Não, a gente vive lá, ué. Tem uma pancada de gente que tem site lá. Nós falamos que não vão nem comprar, né? Não. A gente não precisa comprar, não. A gente vai pagar direitinho. Acampamento maravilhoso aqui no Cape Cod, que é aquela cidade maravilhosa que o Rogério ficou lá trabalhando uma época, conheceu um tanto de gente. Gente, quer acompanhar aí o Rogério? É o Tudo Azul Móvel no canal dele do YouTube, né? No YouTube, Tudo Azul Móvel, você entra lá no Papo de Bola, porque o programa Tudo Azul só é gerado para o Facebook, na web rádio Insuperável e pílulas que a gente joga no Instagram. É Tudo Azul Móvel, lá você encontra o programa Papo de Bola, que é apresentado por mim e pelo Wellington Campos, jornalista. Hein? E o Moronhome. E o Motorhome. É, o Motorhome. O Motorhome agora, mês de novembro, nós vamos ficar fazendo programas diários de dentro dele, todo dia, num lugar turístico da Flórida. A ideia agora é vamos dar uma circulada boa pela Flórida. Um brinde da saideira aqui. Vamos lá, meu querido. Obrigado. E foi... Vamos fazer uma foto aqui? Vamos Aqui, ó. sim. Nós estamos começando a fazer o nosso mural aqui. Ó. Olha, aqui, deixa-me ver os convidados que já estiveram aqui. Nós estamos bem no início do projeto, né? Já fechou, hein? Nós vamos... Não. Pode ir aqui ao vivo mesmo, Deixa- vou fazer a foto aqui. Tá. Deixa eu só... Eu só tô querendo... Peraí, só um minutinho, por favor. Não. Aí eu Ah, então vai. Você vê. Dá um tchau aqui. Dá um... Aí.